A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez para estudar a nossa lição da revista Crescendo na Palavra. A lição de hoje é a lição de número 3 da revista sobre o culto, onde falaremos sobre a adoração. Vamos estudar esse tema tão relevante da adoração e veremos que ela é, na verdade, uma forma de vida, muito mais do que um momento na vida, mas uma forma de vida. Bom, nossa lição se fundamenta no texto de Êxodo 15, versículos 1 a 19, baseada ali no Cântico de Moisés, que é um cântico de adoração ao Senhor após a grande libertação de Deus a Israel. E a elucidação textual da lição, explicando este texto, também traz algumas questões relevantes acerca da pessoa de Moisés, um homem humilde, que, a despeito de ter sido usado por Deus em grandes feitos, nunca se considerou a razão de ser daqueles acontecimentos, mas um instrumento de Deus, através do qual aqueles acontecimentos foram realizados. E logo a seguir, na introdução da nossa lição, nós iremos definir o termo adoração. A palavra adoração do latim adoratio, que significa para a boca, ou seja, aquilo que se traz para os lábios, possivelmente para um beijo, para a veneração. Mas, em especial, os termos bíblicos escritos nas línguas grega no Novo Testamento e hebraica no Antigo Testamento. Nossa irmã missionária Tatiana avalia então o termo grego latreia. Latreia é um termo utilizado para se referir a um serviço sagrado prestado a um Deus, ao Deus verdadeiro ou a um outro Deus qualquer, né? Bom, esse termo nos ensina que a adoração é um serviço prestado a Deus. Então, o culto do povo de Deus é um serviço. É tão interessante que os irmãos ainda chamam muito os cultos de trabalho. Exatamente, trabalho. O culto é um serviço prestado a Deus. Nós vamos até um local e nos reunimos como igreja para prestar um serviço a Deus, um serviço de adoração, um serviço sagrado. Outro termo também utilizado, que é o termo proskuneo, se refere a prostrar-se diante de alguém, prestar homenagem a Deus, adorar, venerar e ser reverente. São os dois termos utilizados no Novo Testamento com grande frequência. No Antigo Testamento temos o termo hebraico avodá. Esse termo significa trabalho, serviço a Deus como adoração. Logicamente, ele é usado no Antigo Testamento não só para o culto, mas também para outras espécies de trabalho, o que torna a nossa compreensão da adoração ainda melhor. Por quê? Tanto no livro de Neemias como no livro de Esdras, que fala dos homens que trabalhavam edificando os muros, a palavra utilizada ali é a palavra avodá, se referindo ao seu trabalho. Assim também, quando o povo se reúne para adorar ao Senhor, a mesma palavra é citada. Logo, a adoração ao Senhor é uma forma de trabalho do povo de Deus. No Velho Testamento, essa palavra expressa ideias que se relacionam com a adoração e com noções de serviço e produção em diversos âmbitos, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Coisa maravilhosa poder ter esse conhecimento de que o trabalho é uma forma de serviço a Deus. Logo, adoramos a Deus em todos os momentos, quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós vamos à igreja servir ao Senhor. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você cuidar do teu corpo é uma forma de adoração a Deus. Quando vamos ao templo, porque nos reunimos com o povo do Senhor e servimos a Deus em unidade, porque a unidade é o propósito de Deus para a humanidade, então nós estamos adorando também ao Senhor. E diversas outras maneiras de adorar a Deus, já que a adoração é uma forma de trabalho. Lá na introdução nós já temos essa descrição das diversas formas de adorar a Deus, como por exemplo, cuidando da nossa família de acordo com a orientação das Sagradas Escrituras, cumprindo com diligência o papel que nos é reservado nela, executando com responsabilidade e honestidade o nosso trabalho na sociedade,
convivendo em harmonia com o próximo dentro e fora da igreja, zelando da casa e da obra de Deus conforme ensinado nos seus mandamentos. Todas essas também são formas de adoração a Deus a partir da compreensão correta das palavras bíblicas que se referem à adoração. Bom, e logo então no início nós vamos entender por que a adoração é tão importante para mim e para você. Porque o primeiro tópico vai nos mostrar que nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou linkados a Ele, ligados a Ele, de maneira que em nós há uma sede de Deus, uma necessidade de Deus, e Ele nos criou para o louvor da sua glória. Paulo escreve isso em Efésios, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Então Deus nos criou para o louvor da sua glória, nos criou para que toda a nossa vida, toda a nossa forma de viver louvasse a glória do Deus Todo-Poderoso. Também entendemos a partir disso que, uma vez que o ser humano foi criado, linkado a Deus, a essa ligação entre o homem e Deus, toda forma de pecado significa que o homem se desligou a Deus e ligou-se a outrem ou a outra coisa como forma de adoração. E essa outra coisa, ou essa outra pessoa, ou um ídolo, ocupou o lugar de Deus na nossa vida. Então, não há sentido na existência humana se não nos prostrarmos e rendermos nossa adoração ao nosso Deus. E é isso que leva as pessoas, homens e mulheres, a buscar tantas coisas para dar sentido à sua vida, porque Deus não está lá. Não há essa ligação entre ele e Deus, então ele tem em si um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Ele busca preencher esse vazio com outras coisas, com ídolos, com prazeres, com conquistas, com a autossatisfação e por aí afora. O ser humano pratica a adoração de uma forma ou de outra, desde o início da história. Olha só, o casal do Éden se encontrava com Deus todos os dias na viração da tarde. Depois disso, quando o casal pecou contra Deus, nós vemos que tanto Caim quanto Abel sentiram a necessidade de adorar a Deus e foram oferecer a Deus suas ofertas. Também a linhagem de Sete adora o Senhor, e assim nós temos em toda a Escritura diversos momentos em que a humanidade se mostra desejosa de buscar a Deus, e quando não entende quem é Deus, de buscar a um outro Deus, de criar um Deus para si. A verdadeira adoração, então, se expressa por meio de sacrifícios pacíficos, sacrifícios voluntários levados diante de Deus, E hoje não são mais animais ou vegetais que nós levamos diante de Deus, porque Cristo cumpriu todas essas coisas. Mas então, qual é o nosso sacrifício de adoração diante de Deus? Bom, Salmo 51, versículo 17, nos ensina que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste, e Ele recebe como um ato de adoração. Provérbios 21, 3, nos ensina sobre fazer justiça e julgar com retidão. Romanos 6, 13, nos ensina a nos apresentar diante de Deus como instrumentos de santidade e justiça. Romanos 12, 1, que apresentemos os nossos corpos, todo o nosso ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Marcos 12, 33, nos diz que amar o próximo como a nós mesmos é também um ato de adoração a Deus. Falar a verdade, buscar andar em sabedoria, paz e justiça, e não tramar o mal contra o próximo, e não praticar a mentira, são coisas que são recebidas por Deus como ato de adoração, informa o profeta Zacarias, no capítulo 8, versículos 16 e 17. E Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, também fala sobre o nosso amor e lealdade à obra de Deus. Essas são formas de adoração a Deus pertinentes à nova aliança, que cabem e devem ser vividas por nós no nosso dia a dia. Também no tópico 2, vamos estudar o para quê e o porquê adorar. E entenderemos, que não há melhor lugar para habitarmos do que na presença do Senhor, porque nós fomos feitos para adorar. Então não há neutralidade na vida humana.
Ou nós estamos adorando a Deus, ou nós estamos adorando alguma outra coisa no lugar de Deus. Não há melhor lugar do que Deus, portanto, porque Deus é o ser supremo e aquele que nos criou. E se nós não estivermos adorando a Ele, nós estaremos adorando alguma outra entidade ou coisa no lugar de Deus. Então, para nós, a adoração é um alimento que nos fortalece, que nos momentos de dificuldade nos dá a resiliência necessária para enfrentarmos esses momentos e vivermos para a glória do nosso Deus. Salmo 46 é um bom exemplo disso e nos ensina muito sobre essa resiliência que brota, que existe, no coração daquele que adora a Deus. Também a adoração é uma arma daqueles que são fiéis ao Senhor para enfrentar as forças do mal em dias de guerra. E a gente tem exemplos lá no Antigo Testamento, como de 2 Crônicas, capítulos 20, versículos 21 e 22, em que o povo adora e o Senhor peleja em seu lugar. Consequentemente, adorar nos traz vitória também da parte de Deus, nos dá forças nos momentos de batalha e de enfrentamento. E a adoração também traz libertação ao povo de Deus. A adoração liberta e liberta de maneira sobrenatural, como também nós podemos ver em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 23. Adorar porque nós fomos criados para adorar. Então, ou nós estaremos adorando a Deus ou alguma outra coisa, mamon, objetos, pessoas ou ídolos, falsos deuses e talvez até demônios. Portanto, sim, adorar a Deus deve fazer parte da nossa vida, no nosso cotidiano. E por fim, como deve ser essa adoração? Já que fomos feitos para adorar, como devemos adorar? Na verdade, nosso terceiro tópico vai abordar essa questão que estudaremos juntos, como adorar ao Senhor. A adoração, então, deve ser em espírito e em verdade, na nova aliança, como nosso Senhor Jesus ensina a samaritana em João 4:23 e, consequentemente, ensina a todo o seu povo, a todo o povo de Deus, porque o Espírito Santo registrou esse texto para nós, a fim de que entendamos isso. A adoração se dá em espírito e em verdade. Que é a adoração em espírito e em verdade? Primeiro, é uma adoração que nasce de dentro para fora, em espírito, lá do homem interior, E em verdade, que é uma adoração que brota da sinceridade, da pureza de intenção que existe dentro de nós e se manifesta claramente diante dos homens. Essa é uma adoração em espírito e em verdade. Ela brota do nosso homem interior, que é habitado pelo Espírito Santo, e ela demonstra toda a nossa sinceridade e pureza de intenção a todos os homens que veem. Nossa adoração é sincera, nossa adoração é pura, porque é realmente brotada de um coração rendido a Deus, para a glória do teu santo nome. E esse tipo de adoração manifesta quais características? Elas estão registradas, algumas delas pelo menos, estão registradas neste nosso tópico 3, que são a espontaneidade. A adoração é espontânea, ela não deve e ela nunca será feita por obrigação. Nós temos os dias de culto e tal, mas eu espero com ansiedade o dia do culto, eu espero com expectativa esse momento para estar diante de Deus, porque eu desejo adorá-lo, eu quero adorá-lo, o meu coração está pronto para adorá-lo. Então a espontaneidade se manifesta no culto. Eu não faço porque eu sou obrigado a fazer, porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu desejo fazer, o meu coração está aberto para fazê-lo. Ela é sincera e ela é diligente. É uma adoração que conhece o Deus Todo-Poderoso e sabe que Deus conhece a intenção que move cada um dos nossos atos. Então ela é sincera, ela é diligente, ela é focada em Deus, Então ela é diligente no sentido de que ela está realmente zelosa com os mandamentos de Deus. Então é uma adoração que expressa zelo com os mandamentos de Deus e que se derrama diante de Deus com total sinceridade, falando aquilo que o coração sente e expressando a Deus toda a sua alegria, ou talvez a sua tristeza, mas
na sua confiança em Deus em meio a essa tristeza. A adoração também é materialmente desinteressada. O adorador, ele não se aproxima diante de Deus apenas para pedir ao Senhor. Há muitas pessoas que só buscam a Deus quando estão passando por necessidades, quando estão enfrentando crises, quando estão vivendo momentos de grande dificuldade, aí eles buscam a Deus. Esse tipo de busca é uma busca que envolve interesse da pessoa. A adoração, ela é totalmente desinteressada. Não que buscar a Deus nesses momentos seja errado, não é. Talvez o erro esteja em buscar a Deus somente nestes momentos. Quando as coisas vão bem, aí se esquece de Deus, aí se deixa de cultuar, se deixa de ir à igreja, porque está bem e tal, então vou aproveitar. É talvez também a razão pela qual muitas pessoas vivem em constantes aflições, porque o Senhor quer que essa pessoa permaneça na presença dele, e como ela só permanece na presença de Deus quando está em aflições, o Senhor permite que essas aflições venham, porque a única maneira dessa pessoa estar em comunhão com o Senhor, e o Senhor quer o bem dessa pessoa, ou seja, quer que essa pessoa esteja diante dele para ser abençoada, e se ela só está diante dele em momentos de aflição, de dificuldades, o Senhor permite que ela viva esses momentos, uma vez que é somente assim que ela busca ele. Talvez seja essa a razão pela qual algumas pessoas vivem constantes aflições, dificuldades. E isso é algo a se pensar. Bom, além de ser materialmente desinteressada, ela é confiante, ela descansa na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando as coisas não vão bem. Talvez o maior exemplo bíblico que nós temos, depois de nosso Senhor Jesus, de adorar a Deus em qualquer circunstância e com total confiança, seja o de Jó, que no meio de toda a tragédia que viveu, demonstrou total confiança no Senhor. O texto do livro de Jó é tão sutil que diz assim: e falava este ainda, ou seja, o primeiro mensageiro de más notícias nem tinha terminado de contar aquela má notícia, já havia chegado outra, e assim sucessivamente. Jó recebeu diversas más notícias no mesmo dia e numa sequência que antes que um terminasse de contar, outro já estava chegando. E ao final de tudo, ele declarou sua total confiança em Deus ao dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa declaração de Jó mostra sua total confiança em Deus, e o decorrer da sua história também nos revela isso. Embora ele ainda tivesse coisas a aprender com o Senhor, porque era um ser humano como eu e você, um pecador que está sempre crescendo espiritualmente, demonstra uma confiança inabalável no Deus Todo-Poderoso. Por fim, nossa lição conclui: Deus nos criou para adorá-lo, e adorá-lo é a razão de ser da igreja. Nós fomos criados para adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Logo, a adoração do cristão se expressa em todas as áreas da sua vida. E, irmãos, não é apenas no templo, é em todas as áreas. Nós adoramos a Deus em cada lugar que estamos, em cada gesto que fazemos. Por quê? Primeiro, porque Deus mora em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele mora em nós. Cada um de nós é uma pedra viva na construção desse novo templo. O Deus que mora em nós está conosco quando estamos atendendo nossos clientes, pacientes, quando estamos prestando um serviço a alguém no nosso posto de trabalho, quando limpamos nossa casa, quando lavamos as vasilhas, quando nos reunimos como igreja. Em todos esses momentos o Senhor está conosco, e por isso, escrevendo aos Coríntios, Paulo nos ensina, no capítulo 10, versículo 31, que tudo o que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. A adoração, ela está presente em toda a nossa vida. Então, não se esqueça, você foi criado para adorar, e todos os gestos que você tem no seu dia a dia constituem adoração a Deus ou não, ou talvez em ofensa. E quando nós ofendemos a Deus com os nossos gestos, precisamos então nos curvar diante dele humildemente, orar ao Senhor, confessar nosso pecado e continuar nossa vida de adoração para a glória do seu nome. Que
Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus.